Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de eletrônica 1. Ok. Estamos falando então sobre amplificadores utilizando análise CC, né, de amplificadores utilizando transistores bipolares. Tá? Então, na última aula, nós vimos o amplificador com um resistor de emissor. Tá? Então, na verdade, na primeira aula, nós vimos a polarização fixa, né, que usava só o R1, o RC e o transistor bipolar aqui, né, TBJ. E daí nós vimos que aquela configuração tinha problemas de que quando o beta variava, né? O beta ele acabava, se ele variasse, digamos, 10%, 20%, a tensão de polarização no coletor aqui, VC quiescente, acabava variando na mesma proporção, tá? E o que acontece? Para melhorar essa questão da influência do beta na tensão da polarização, nós colocamos o resistor de emissor, tá? O resistor de emissor, ele acaba estabilizando a polarização, né? Porque caso o beta variasse, né, digamos que o beta aumentasse, ia aumentar a corrente do coletor, que daí ia aumentar essa tensão aqui, ó, que ia aumentar essa tensão aqui, aumentando essa tensão ia diminuir a corrente, tá? Diminuindo a corrente ia fazer com que essa tensão aqui voltasse para o ponto de equilíbrio. Tá? Isso acontece também matematicamente vendo, é porque aparece um beta em cima e embaixo aqui, né, nessa divisão, né? Então, quando isso acontece, significa que se o beta aumentar na parte do numerador, na parte de cima, o denominador também aumenta. Então, se eu estou dividindo por um número um pouquinho maior em cima, um pouquinho maior embaixo, a divisão não muda muito, tá? Ela não é um cancelamento, né? Porque isso aqui é como se eles estivessem se cancelando, tá? E ele somente se cancelaria se o R1 fosse pequeno, tá? Ou zero, tá? Se o R1 fosse zero e o beta fosse um beta um pouco maior, né, que a gente pudesse dizer que beta é aproximadamente beta mais 1, tá? Daí a gente poderia cancelar esse beta daqui. Daí significaria que a tensão de polarização ela não dependeria do beta, o que seria excelente para nós, porque daí o beta não influenciaria. Tá? Então, o nosso objetivo é fazer com que isso seja mais verdade, né? Que é a configuração que nós vamos ver agora, tá? Na sequência. Então, a moral da história é que o resistor de emissor ele ajuda na polarização, ele estabiliza a polarização, ok? Por isso que a gente chama de configurações que possuem o resistor de emissor, nós também chamamos de polarização estável, tá? Polarização estável, tá? Então, para que a polarização fosse, digamos, ainda mais estável, seria interessante que esse número aqui, ó, ele fosse muito maior do que o R1, tá? Muito maior que o R1, porque daí a gente poderia pegar e cancelar esse beta com aquele beta de cima, tá? O que nós vamos fazer hoje, que é a configuração de hoje, ela vai fazer com que a gente faça uma modificação no circuito de forma que esse R1 aqui, ó, ou pelo menos o equivalente do R1, seja menor, tá? Então tem que ficar claro isso, né? Por que a gente está diminuindo o R1? Porque diminuindo o R1 vai dar para pegar e cancelar esse beta com aquele beta lá, tá? Ignora esse 1 aqui, porque mais um aqui não vai fazer diferença, tá? Então, se eu não tivesse o R1, ficaria a beta em cima, aquela VCC menos VBE em cima, e daí na parte de baixo ficaria um R1 aqui, né, que nós vamos tentar diminuir, RE vezes beta, tá? Então, se a gente tirar o R1 daqui, ó daí vai dar para cancelar o beta, ok? Daí, a tensão de polarização aqui vai depender apenas do RE, o que é ótimo para nós. Daí, do RC que está aqui na frente. Do RC sobre RE, tá? O que é ótimo para nós. Tá? Então, nós não vamos zerar o R1, porque se zerar o R1 não vai funcionar, né? Mas nós vamos tentar diminuir o R1, tá? Então, tenham isso em mente, é o que nós vamos tentar fazer hoje, tá? Ok? Então, a configuração de hoje, que nós vamos ver que é uma outra, a gente chama de uma outra topologia. Né? O que é topologia? Topologia é a estudo das formas, né? Então, as formas geométricas, formas de como que as linhas, por exemplo, um quadrado, um círculo, né? São topologias. Se eu pego sei lá, um elástico desses de borrachinha de dinheiro, por exemplo, e largo em cima de um papel, né? Ele vai assumir diferentes formas. Um círculo, se eu esticar ele, vai ficar uma forma mais esticada, ou posso tentar fazer um quadrado. Isso é a topologia que essa borrachinha consegue assumir,
Tá? Aqui, para nós, topologia é a forma com que a gente posiciona os resistores e o transistor. Tá? Então, essa é a topologia. Tá? Topologia vem de forma. Tá? Então, a forma como a gente coloca os componentes. Então, a forma de hoje que nós vamos ver é o resistor de emissor mais um divisor de tensão na entrada, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, a configuração que nós vamos ver, que é uma das mais usadas, pessoal, tá? Essa aqui é disparado, pessoal, a mais utilizada de todas. Tá? Por que, que ela é a mais utilizada de todas? Porque ela tem mais resistores. Tá? Quanto mais resistores, né, claro que esses resistores têm que ter sua função, né, não pode ter função repetida, senão não adianta aumentar o número de resistores. Mas com mais resistores, eu tenho mais graus de liberdade. Tá? Então, porque assim, ó, eu tenho que resolver equações, né? Eu tenho que resolver uma equação que me diz qual é a tensão do VC, tá? No semestre que vem, em Eletrônica 2, nós vamos ver que tem uma equação que me dá o ganho de tensão, tá? Me dá o ganho de tensão. E assim por diante. Tem uma equação para impedância de saída, uma impedância de entrada, tá? Então são 4 coisas, né? Quatro coisas que eu quero escolher, tá? Para isso, eu tenho que ter 4 incógnitas, né? Porque são 4 equações. Então, se eu tenho 4 incógnitas, eu sempre vou ter sempre vou ter 4 equações. Então, a única configuração que tem 4 resistores, né, que vai me dar 4 incógnitas, é essa aqui. Tá? Então, por isso que essa aqui é a mais utilizada. Tá? Então, se eu tenho que atender 4 requisitos, né, 4 requisitos vão me dar 4 equações. Né? Quais equações vão ser? Tensão de polarização, que é o VC, que nós queremos que seja metade da alimentação. Impedância de saída, que nós não vimos ainda, semestre que vem. Impedância de entrada, que é semestre que vem. E ganho de tensão, que é semestre que vem. Tá? Então, das 4 equações, nós só vimos essa aqui, ó, que é a da tensão de polarização do coletor. Tá? Então, para nós está fácil agora. Tá? Tá fácil. Ok? Então, quanto mais resistores a gente tiver, mais grau de liberdade a gente tem. Tá? Isso é bom para na hora de escolher os valores. Ok? Então, beleza. O que mudou da configuração anterior? Tá? Mudou que nós adicionamos esse resistor aqui, ó, R2. Tá? Então, esse R2 aqui, ó, ele vai formar um divisor de tensão na entrada. Tá? Ele vai formar um divisor de tensão na entrada. Vocês já vão ver o que vai acontecer com isso. Né? Tá? Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer análise CC. Tá? Análise CC deste circuito. Tá? Então, o que acontece? Na análise CC, nós resolvemos primeiro a contribuição, né, lembrando, né, dessa fonte CC aqui na tensão do coletor, tá? Que é a saída do circuito que vai para a carga. Tá? Então, para fazer o acoplamento da tensão de entrada e saída, nós temos capacitores. Tá? E daí, quando a gente faz a análise CC, a gente zera a tensão de entrada. Tá? Então, zerando a tensão de entrada, os capacitores viram circuitos abertos. Tá? Então, eles são desconectados. Então, a carga e a tensão da entrada vai para zero. Tá? E daí fica um circuito assim. Tá? Então aqui a gente consegue ver que aqui, o pessoal, tem um divisor de tensão na entrada. Tá? Por isso que o nome do unificador é unificador com resistor emissor e divisor de tensão. Tá? Então, divisor de tensão aqui na entrada. Okay? Tá, vamos ver o que ele vai fazer ali. Tá? Ok? Então, esse circuito, nós temos que pegar e encontrar as equações, né, para a tensão do coletor quiescente. Tá? Então, agora todas as variáveis têm um Q aqui. Ó, tá? Q de quiescente, porque é para análise C. Tá? Todas as variáveis da análise C diz que são valores quiescentes. Tá? Então, para resolver isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Né? No lugar do transistor bipolar, nós vamos pegar e trocar pelo seu equivalente. Base, coletor e emissor. Que vão estar aqui. Tá? Aqui os 3 pontos, né? Base, coletor e emissor. É sempre igual. Tá? Entre base e emissor, nós temos uma queda de tensão de 0,7. Entre coletor e emissor, nós temos uma fonte de corrente beta e B. Tá? Então, essa ali é a fonte de corrente entre o coletor e o emissor. Beleza? E aí, como é que a gente resolve esse circuito? Tá? Então, para análise CC, da entrada aqui, principalmente, por isso está sublinhado aqui, ó, nós temos aqui ó, uma fonte CC, ó, essa entrada aqui, ó,
Tá? A gente pode resolver ela por circuitos aqui, fazer uma malha em cima, uma malha embaixo. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que para ficar mais simples, o que a gente faz? A gente usa conceitos que vocês já viram lá atrás, lá em circuitos 1, comigo, inclusive. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa parte que tem o resistor R1 e R2. Tá? Só um pouquinho. Eu botei muito frio o ar aqui, agora tá me falhando a voz aqui. Então, no resistor R1 e R2 aqui, ó, nós vamos fazer um equivalente Thevenin, tá? Lembram lá do equivalente Thevenin do circuito? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nessa parte da entrada, já estava sublinhado, tá? Nessa parte da entrada, ó, nós vamos pegar e desconectar, como se fosse desconectar o circuito, tá? Porque na entrada nós temos um circuitinho assim, ó. VCC, um R1 e um R2, tá? É bem assim. R1 e R2, tá? Então, esse circuito, ele tem, na verdade, aqui é uma fonte CC, né? É uma fonte CC assim, tá? VCC. E nós vamos fazer o equivalente Thevenin desse circuito, tá? Lembra lá do equivalente Thevenin? Nós tínhamos uma saída A e B aqui, ó, tá? Então, como é que a gente encontra o equivalente Thevenin desse entre os terminais A e B desse circuito, que é a saída daqui ou até aqui, ó, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pega e zera a fonte CC, tá? Nós temos duas coisas, né? O que é o equivalente Thevenin ainda, né? O equivalente Thevenin, nós vamos pegar esse circuito aqui, ó, e transformar num circuito com apenas uma fonte e um resistor, tá? Então, nós temos aqui o RTH e o VTH, ok? Lembram disso? Ah, de circuitos 1? Como é que a gente resolve a tensão VTH e a resistência RTH? Tá? A tensão VTH é a tensão de circuito aberto, tá? Então, é a tensão entre os terminais A e B, tá? Então, VTH, nesse circuito original aqui, ó, é a tensão entre os terminais A e B, que é simplesmente o divisor de tensão, tá? Divisor de tensão entre com a entrada VCC e a saída é a tensão em cima do R2. Então, ela é VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Então, essa é a tensão VTH. Ok? E o que é a resistência RTH? A resistência RTH é quando eu pego e fecho um curto em todas as fontes que não são controladas, né? Tem isso ainda, né? Fecho um curto nas fontes não controladas, que é essa parcela aqui, ó. Fecho um curto aqui. E acho a resistência equivalente entre A e B. Tá? Então, ó, o R1, ó, esse terminal de cima, ele está conectado no terminal de baixo. Então, é como se ele aparecesse aqui. Ó, tá? Então, acaba que o R1 e o R2 ficam em paralelo. Tá? Então, o R1 está em paralelo com o R2. Tá? R1 mais R2. Ok? E essa aqui são as equações. Tá? Então, aqui ó, na entrada, ó, em vez de ficar esse circuito aqui, ó, nós vamos ficar com esse circuito aqui. Ó, tá? Que é o equivalente Thevenin do resistor R1 e R2 e da fonte VCC aqui, ó, né? Porque essa fonte VCC, ó, ela está alimentando dois circuitos. O circuito da direita é o circuito do coletor, tá? Que esse não muda, ó. VCC, coletor, não muda nada. Agora, o circuito da esquerda, que é o circuito da base, nós vamos trocar o VCC, então, agora pelo seu equivalente Thevenin, tá? Que é uma fonte VTH, que é dado por essa equação aqui, e o resistor RTH, que é dado por essa equação aqui. Tá? Então, ficou dois circuitos. Eles ficam desmembrados em dois. Tá? Mas tem que ficar ciente que essa fonte VTH ela é um valor proporcional ao VCC. Né? Ele tem esse fator aqui. Ó. Tá? É VCC vezes um ganho aqui. Né? Esse número aqui, pessoal, por definição, ele sempre vai dar um número menor do que 1, né? Porque é um divisor de tensão. Ele rebaixa a tensão sempre. Não tem como eu pegar um número, dividir por ele mesmo mais alguma coisa e dar um número maior que 1. Não tem como, né? Matematicamente não tem como isso aqui dar um número maior que 1. Tá? A não ser que eu tivesse valores negativos aqui. Né? São resistores todos positivos, não tem como. Tá? Então, o VTH sempre vai ser um número menor do que VCC. Tá?
Vai ser tipo, se aqui for 20 volts, aqui vai ser 10 volts, 5 volts ou 8 volts, né? Um valor menor. Tá? Ok? Dúvidas aqui do equivalente Thevenin? Estão lembrados? Lembram do que é um equivalente Thevenin? O que é que nós estudamos isso aqui, professor? Tranquilo? Acho que circuitos 2 vocês viram de novo, né? Equivalente Thevenin, né? E Norton também. Exatamente. Daria para colocar o Norton ali? Daria, mas daí tá. Quando você coloca uma fonte de tensão, ali fica uma malha, né? Fica mais fácil. Se fosse colocar uma fonte de corrente do equivalente Norton, daí teria que fazer ou duas malhas, que fica mais chato, ou fazer por nós, né? Só que nós daí daria uma tensão que não é o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando a corrente da base. Então, por malhas fica melhor. Tá? E acaba que o Thevenin é melhor. Geralmente o Thevenin é o mais usado, no final das contas. Ok? Então, tá. Então, esse aqui é o nosso equivalente Thevenin. Tá? Então, as equações são assim. Para simplificar a análise, é realizado o equivalente Thevenin dos resistores do circuito da base. Tá? Que é o VTH, que está aqui, e o RTH. Ok? Tá. Então, o nosso circuitinho ele vai ficar assim. Então, vocês vão pegar o circuito quando ele tiver valores, né? Vocês vão fazer o equivalente Thevenin da entrada, e daí vocês vão pegar e fazer o equivalente Thevenin e achar o VTH ou o RTH, vão colocar aqui para resolver o circuito. Tá? Beleza. Então, as equações, pessoal, as equações que são essas aqui do TBJ, né? Essas são as equações do transistor bipolar de junção. São sempre iguais. Tá? Aqui não muda nada porque é o mesmo transistor. Então, a corrente do coletor, ela continua sendo beta e B. A corrente do emissor, ela continua sendo a soma da base do coletor. E substituindo essa equação aqui, ela ainda vira essa aqui. Tá? Então, essas equações não mudam nada. Tá? O que muda? Muda a análise porque mudou os componentes aqui da entrada. Né? Então, a malha da base, agora que é essa malha aqui, ó, tá? Ela fica como? Eu saio daqui, a mesma coisa, fazendo uma malha aqui, né? Colocar as polaridades aqui nos componentes. E eu vou sair desse ponto, ó, vou sair menos VTH, mais RTH vezes IB, tá? Mais a tensão da base emissora aqui, que é 0,7, mais, e aqui tem que tomar cuidado, pessoal, porque vocês precisam prestar atenção em qual corrente está passando no resistor RE, tá? Não é, como a gente está fazendo a malha da base, a gente quer a corrente da base, tá? Só que nesse resistor não circula apenas a corrente da base. Circula a corrente da base mais a corrente do coletor, que tem um outro nome, né? A gente chama de corrente do emissor. Né? Então, no resistor do emissor passa a corrente do emissor. Tá? Então, aqui, ó, é RE vezes a corrente do emissor. Tá? Então, vocês poderiam fazer diferente, poderiam botar duas malhas, uma desse lado e outra do outro, e colocar RE vezes IB mais IC? Poderia também, né? Mas não há necessidade, faz assim. E daí depois a gente vai substituir, né? No lugar do IE, nós vamos colocar beta IB mais beta mais 1 vezes IB. Tá? Por que beta mais 1 vezes IB? Porque nós estamos na malha da base, procurando o IB. Tá? É o IB que nós queremos. Tá? Então, substituindo no lugar desse I cara aqui, nós vamos colocar beta mais 1 vezes IB. Tá? E daí, aqui vai ter o IB, aqui vai ter o IB. O VTH vai para o outro lado, o VBE vai para o outro lado. E daí passa o RTH dividindo e o RE vezes beta mais 1 passa dividindo. Tá? Então, vai ficar uma equação assim. Ok? Então, essa é a equação da corrente da base. Tá? Ok? Então, aqui, novamente, né, o RE ele aparece vezes um beta mais 1, né, como se o beta amplificasse o valor do RE. Tá? Então, isso é interessante porque nós estamos na malha da base e o RE aparece refletido para a malha da base por um fator beta mais 1. Tá? Isso é só curiosidade mesmo. Tá? Ok? Então, esse é da base. Depois nós vamos analisar essa equação aqui, vamos ver o que mudou em relação à anterior. Tá? Na malha do coletor é tudo igual. Tá? Não muda nada.
nós precisamos calcular essa tensão aqui, ó, VCQ, tá? Então, nós faremos o quê? É como se aqui, o pessoal, tivesse a fonte de tensão VCC, né? Tá ligado no terra, né? Então, a gente sairia daqui, ó, né? Porque VCC, pessoal, eu desenho assim VCC, mas é como se tivesse uma fonte VCC para o terra, tá? Isso aqui muitos têm, não vou dizer que não entendem, mas não gostam. E eu lembro que quando eu fazia eletrônica 1 também, que a gente vem de circuitos, e em circuitos a gente tem o costume de colocar as fontes, e inclusive ligadas assim, né? E se vocês pegarem o próprio livro do Nachelski, ele não conecta os terras aqui, né? É o mesmo terra, só que eles estão desenhados como se fossem terras diferentes, pontos diferentes, tá? Mas a corrente ela vai sair desse terra e vai voltar para esse terra aqui, tá? Então é só o jeito que a gente desenha, mas o terra é sempre o mesmo. Então, se vocês estão na dúvida, sempre liguem os terras aqui, né? Para vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Ok? Então, aqui é o VCC, pessoal. O VCC, o negativo, está ligado aqui no terra. E daí a gente vai fazer uma malha, né? Como se fosse uma malha, girando nesse sentido anti-horário, o contrário do que a gente sempre faz, né? A gente sempre faz nesse sentido aqui. Nesse a gente faz no contrário, porque daí fica tudo positivo, fica mais fácil de analisar, né? A gente sai desse ponto aqui, ó, chega primeiro no menos VCC, tá? Sobe, e daí aqui a corrente está descendo, né? Então é mais RC vezes IQ, e aqui tem uma fonte de corrente, né, pessoal? Então a corrente dessa malha já está definida. Aqui é a corrente do coletor, tá? Nessa malha aqui, ok? E daí, ó, quando chega nesse ponto, esse ponto tem a tensão VCQ, tá? Que é a tensão do coletor quiescente, tá? Então essa tensão aqui, ó, é o que nós queremos buscar, né? Nós queremos que nesse ponto aqui, ó, em relação ao terra, tenha VCC sobre 2, tá? Ok? Então aqui a gente sabe que a corrente do coletor é beta e B, né? Então o VCQ ele é VCC menos RC vezes IQ, tá? ICQ, ok? Então é sempre assim, a tensão do coletor é a tensão da alimentação menos a queda de tensão no RC, tá? Nesse resistor RC, tá? Resistor do coletor. Qual é o valor dessa queda? É a queda do resistor vezes a corrente do coletor. Beleza? E daí, pessoal, como aqui nós temos a corrente do coletor, né? A gente pode substituir beta e B aqui, e sendo que o IB está aqui, ó. Tá? Então a gente pode pegar esse cara aqui e substituir aqui, ó, e isso aqui ali dentro, tá? Daí vira uma equação única, onde nós temos aqui a tensão do coletor, é o VCC, menos a queda de tensão no resistor RC, né? Então isso aqui, ó, tudo isso aqui é a corrente do coletor, tá? Beta, VTH menos VBE, RTH mais RE vezes beta mais 1, tá? Ok? Então, assim, ó, o que mudou, né, em relação à equação anterior, tá? O que mudou em relação àquela equação que nós tínhamos antes, quando não tinha o R2, né? Era só a polarização com o resistor emissor puro. Mudou que antes, aqui nós tínhamos R1, né? E agora é RTH, tá? Então, esse RTH aqui é a única coisa que mudou. E aqui tem um VTH, né? Que antes era VCC. Agora é VTH. Então mudou só esses dois termos aqui. Tá? Depois eu vou falar qual o impacto disso. Então, assim, para diminuir ainda mais o efeito do beta, né, que eu quero diminuir o efeito do beta na polarização. Eu gostaria que o beta não aparecesse nessa equação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Como o RTH, né, lembrando o que é o RTH? O RTH, pessoal, ele é o produto do R1 com R2 dividido, é o paralelo, né? Do R1 com R2, tá? É o equivalente ao resistor de Thevenin, né? O produto dividido pela soma, tá? Para diminuir ainda mais o efeito do beta, então, na polarização, né? E como o RTH é feito pelo paralelo de dois valores, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o RTH ser muito menor do que o RE vezes beta mais 1, tá? Por que antes a gente não podia fazer isso? Tá? Porque antes, no lugar do RTH, nós tínhamos somente o R1. Tá? E daí, se a gente mexesse no R1,
a gente ia mudar a polarização, tá? Só que agora a polarização é feita por dois resistores, então tem mais grau de liberdade, tá? Então nós vamos fazer o RTH ser menor, muito menor do que RE beta mais 1, tá? Daí, se o RTH for muito menor, nós vamos poder tirar ele daqui, tá? Daí, tirando ele daqui, fica só RE, né? Que é o que eu estou falando já desde a última aula, né? E esse beta sendo aproximadamente, o beta é aproximadamente beta mais 1, né? Que é essa aqui é uma aproximação que a gente vai fazer de vez em quando, né? Quando o beta for aproximadamente beta mais 1, significa que eu posso cortar esse beta de cima com beta de baixo. Então, aqui, isso aqui agora vira um aproximado, né? A tensão do coletor ela é aproximadamente RC vezes BTH menos BBE dividido por RE. Tá? Então, essa é a vantagem da gente utilizar o divisor de tensão na entrada. Tá? Mas ainda não está pronto, né? Como é que a gente faz para que... Como que a gente faz para forçar isso aqui? Ó? Como é que a gente faz para forçar isso aqui? Tá? Então, antes de fazer isso, nós temos que primeiro projetar o RE. Tá? Então, primeiro nós vamos projetar o RE para depois projetar aqueles dois resistores R1 e R2 que estão aqui dentro. Aqui dentro tem, né, o RTH, né? O RTH ele é uma função do R1 e do R2, né? Ele é uma função. Que função é essa? É a do paralelo, né? É o produto dividido pela soma. Uma equação matemática. Né? Um depende do outro, tá? Então, a tensão do emissor, pessoal, como a gente já fez lá na aula anterior, ela é projetada para ser igual a 10% da tensão da alimentação. Tá? Lembra que eu fiz isso na aula passada. Tá? Então, a tensão do emissor, que é essa tensão aqui, ó, ela é colocada em 10% do VCC. Tá? Lembram do porquê isso? Aqui nós temos metade da alimentação, então aqui vai estar 50%, né, do VCC. Aqui está 100%, né? Aqui embaixo é o zero, está 0%, né? E aqui nós vamos colocar 10%. Tá? Daí, em cima do transistor vai ficar 40%. Tá? Eu não posso fazer essa tensão aqui ser muito grande, porque senão não sobra tensão para o coletor. Tá? Então, acaba que nós vamos colocar esse cara aqui em 10%, porque daí fica um valor aceitável aí de tensão e corrente em cima do RE. Tá? Ok? E daqui sai o RE, tá? Que ela é a tensão 10% do VCC dividido pela corrente do emissor. Ok? Então, isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, o resistor do emissor ele é projetado da mesma forma no amplificador com divisor de tensão e no que não tem divisor de tensão também. Então, é a mesma coisa. Tá? Se tiver um resistor de emissor, projeta assim. Tá? Todas as configurações. Tá? Todas não, essas duas, né, que nós vimos de hoje e anterior. Porque nós vamos ver se der tempo hoje ou amanhã, ela também tem um resistor de emissor, mas daí lá é outra função. Ok? Beleza. Então, assim, ó, nós já projetamos, então, esse aqui nós já vamos tirar direto por aqui, da mesma forma que a gente fez na última aula. E o resistor de emissor, então, a gente projeta 0,1 vezes VCC sobre corrente do emissor. O RC, pessoal, a gente projeta como sendo VCC menos VCC sobre 2 sobre a corrente do coletor, que sente, né? Porque aqui nós temos VCC e aqui nós temos VCC sobre 2. Ok? Então, se a gente subtrai um do outro, divide pela corrente, dá o resistor do coletor. Ok? O que falta ainda? Falta esses dois resistores aqui. Tá? O R1 e o R2. Ok? Esses dois resistores estão aonde? No modelo que a gente está analisando. Eles estão aqui dentro. Né? A tensão VTH também tem R1 e R2 ali dentro. Tá? Ok? Então, nós temos que dar um jeito de projetar o R1 e o R2. Tem duas coisas para serem projetadas. Tá? Então, o que eu falei? Eu quero que o RTH ele seja muito menor do que o RE vezes beta mais 1. Lembrando, não é que veio isso? Veio daqui, ó, né? Ó, aqui nós temos esse termo. E eu quero que o RTH seja pequeno para mim tirar ele daqui e poder cortar o beta com esse beta. Tá? Então, eu quero que o RTH seja muito menor que isso ali.
Tá? Então, daqui sai essa restrição. Tá? Aí, o que acontece? O que é o RTH? Né? O RTH é o resistor de Thevenin, que ele é o produto dividido pela soma desses dois, né? É o paralelo do R1 com o R2. Tá? Então, daqui sai essa restrição. Então, a restrição ela fica meio complicada, porque ela tem dois termos, né? Só que daqui nós vamos tirar apenas, vamos simplificar essa equação aqui. Tá? Então, essa simplificação aqui tem no livro do Nachelski também. Tá? E essa restrição vem da seguinte ideia. Tá? Aqui a gente aproxima o beta mais 1 por beta, né? Porque é uma aproximação razoável aqui. Né? Então, se o beta for tipo 300, somar 1, 301 não vai fazer muita diferença. Então, aqui, tira esse 1 daqui, tá? Só para simplificar, né? E daí aqui, pessoal, nós temos o produto, tá? O paralelo, desculpa. Temos o paralelo do R1 com R2, tá? Daí, aqui tem uma ideia que vocês vão ter que me responder uma pergunta. Ó. Aqui, ó, nós colocamos... Vamos supor que aqui tenha 20 volts na alimentação, tá? Aqui eu tenho que ter 10%, né? Então, aqui vai ter 2 volts, tá? Aqui, pessoal, vai ter 0,7, tá? 0,7. Então, essa tensão aqui ó, vai ficar em torno de 2,7 volts, ó. Aproximadamente, nem sempre, né? Se o resistor RE foi escolhido um valor um pouco diferente, não vai ser exatamente, tá? Ok? Então, 2,7 volts aqui, tá? E aqui tem 20. Então, vocês fizeram um divisor de tensão aqui que diminuiu a tensão de 20 para 2,7, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Prestem atenção na pergunta. Se eu estou entrando com 20 volts num divisor de tensão e está saindo 2,7 em cima do R2, qual desses dois resistores aqui é o menor deles? O R1 é o menor ou o R2 é o menor? Você pergunta de novo, você tem que me responder essa aí. Oi? O R1? O R1? Por quê? Não, peraí, como é que é a mesma pergunta? Vamos fazer a pergunta de novo. Estou entrando com 20 volts num divisor de tensão. Tem R1 e R2. A tensão em cima do R2, né, é 2,7. Tá? Que é a tensão de baixo. Daí pergunta, qual dos resistores é o menor deles? Ó, eu tenho um divisor assim, ó. Se a tensão mais baixa no... Você entrou 20 aqui. Então tem essa tensão aqui e essa tensão aqui. Tá? Então aqui eu tenho 2,7. Tá? Lembrando que a corrente nos dois é a mesma. Tá em série, né? Aqui não é bem a mesma porque tem a corrente Então, da base. então o do 2,7 é menor. É o menor, isso aí. Porque se aqui tem 2,7, aqui vai ter os 17,3 aqui, né? Tá? Então, se a corrente é menor, se a corrente é igual nos dois, então esse resistor R1 aqui ele tem que ser maior do que o R2, né? Ok? Então, o que acontece? O R2 é o menor, tá? Geralmente é bem menor, tá? Então, de 2,7 para 3, ele é tipo 5, 6, 2, 7, 14... É umas 7, 8 vezes menor, tá? Ok? Então R2 é menor. Daí eu pergunto o que eu faço. Não sei se vocês lembram dessa regra lá do paralelo, que é o seguinte, ó. Sempre que eu faço o paralelo de dois resistores, tá? O resistor equivalente deles, que nesse caso é o RTH, né? O resistor equivalente, ele é sempre menor do que o menor deles. Lembram dessa? Se eu faço o paralelo de dois resistores, o resultado do equivalente é sempre menor do que o menor deles. Então, por exemplo, se eu pego assim um equivalente de assim, e a saída. Se eu faço um paralelo de um resistor de 100K com um resistor de 1K, tá? E eu quero fazer o paralelo desses dois aí. Se vocês fossem chutar um número aí do paralelo desses dois aí, qual que é o único uma faixa aí de valor abaixo ou acima de tal valor aí que é certo que vai estar a resposta? Abaixo de 1K. Abaixo de 1K. Tá? Então é sempre assim, ele sempre é menor do que o menor deles. Tá? Então, por exemplo, isso aqui acontece muito, pessoal. E
pelo menos para mim, né, nas minhas montagens lá de instrumentação, de circuitos que eu faço no laboratório, o que acontece? Muitas vezes você precisa colocar um resistor lá numa placa de circuito impresso e não existe aquele valor daquele resistor, tá? Daí, muitas vezes, você precisa fazer uma associação, tá? E a associação mais simples de fazer é a associação paralela, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho que botar um resistor lá em determinado lugar, principalmente componente SMD, né? Componente SMD eu tenho aqui um pad, onde é que eu vou soldar um terminal, aqui outro pad, tá? Ou no mesmo numa placa de circuito onde é THT, né? Eu tenho furo aqui e tenho um resistor assim, tá? No caso do SMD, eu viria com o componente aqui, né? E soldaria ali em cima, tá? Daí, digamos que eu precise de um resistor de 1K, preciso de um resistor de 950, tá? Preciso de 950. Cara, 950 não tem, tá? Tem 910 e tem 1K. Não tem 950 para comprar. Ou você tem, você vai ter que comprar de um site estranho, fora do Brasil e esperar 2 meses para chegar, tá? Viu? Oi? Não, é só dizer, eu botei no chat ali é tipo um calculador de resistores baseado nos valores comerciais. Ah, isso aí O ajuda. Jean aqui, que é colega aqui, ele programou, ele fez em não sei qual linguagem, enfim. Ah, Ele pegou os valores que a gente tem aqui de resistor e aí ele show. tipo ele dá todos os valores em paralelo ou em série com o valor que tu deseja, né? Olha aqui, ó. E funciona mesmo, ó. Vou botar 950 aqui, vamos ver o que dá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 950, posso fazer um K em paralelo com 18K. Bah, show de bola. Bah, parabéns. Isso ajuda muito. Tá? E eu acabo fazendo isso no braço, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, se eu quero 950K, eu pego o primeiro maior dele, tá? Digamos, quero 950. Então, eu pego o primeiro maior, que é 1K, e daí, em paralelo com esse, eu tento colocar um bem maior do que ele, tá? Porque daí, quando eu colocar em paralelo um bem grande, né, ele vai me diminuir um pouco o resistor equivalente, tá? E por que paralelo? Porque deu paralelo, pessoal, você pode vir aqui ó, e solda um resistor por cima mesmo aqui, ó. Faz uma coxambre ali, é só para funcionar mesmo, né? Então solda um em cima do outro, assim, tá? Fica feio, mas tem que funcionar. Às vezes é chão de fábrica, tem que fazer funcionar, né? Não importa como é que vai ficar. Tem que funcionar. A linha da produção tá parada, né? Não estão perdendo dinheiro lá. Cada minuto é R$ 1.000 a menos lá na conta do patrão. Então tem que fazer funcionar. Não importa se vai ficar bonito o circuito, tá? Então, se é um THT, um normal, assim, que atravessa a placa, você pode soldar por cima aqui. E no caso do SMD, se ele está de lado, assim, né? Se está o resistor SMD assim, né? Você pode vir com outro resistor SMD e soldar em cima, tá? Pode soldar um em cima do outro, se quiser, tá? Então, vem aqui e solda outro por cima. Então, é uma forma de pegar e fazer o paralelo dos dois, tá? Então, eu faço assim, geralmente eu pego 950, eu pego o primeiro maior, tá? 1K, e depois boto um bem grande em paralelo com ele, tá? Vamos ver o que a calculadora aqui sugeriu nessa mesma linha aqui. 950. Ali 1K em paralelo com 18K dá 947. Tá bem próximo, tá? 1.500 em paralelo com 2.700, que dá 964, tá? Então, claro que isso aqui depende do que vocês têm no laboratório, né? Tá? Então, muitas vezes tem que fazer uma associação com um valor que também não tem, né? Então, não adianta muito. Ok? Mas eu geralmente faço assim, pego o primeiro maior e depois pego um outro e solda por cima, tá? Beleza. Então, voltando, o que nós estávamos falando aqui? A gente precisa fazer o seguinte, ó, nós temos... Vamos apagar um pouco dessa riscaria aqui. Não quero apagar tudo, senão vai apagar do lado direito ali, tá? Aqui. Tá? Ok? Então é o seguinte, ó. O RTH, pessoal, ele tem que ser menor do que RE vezes beta mais 1. Beta mais 1 a gente aproxima por beta. Então fica RE vezes beta.
Então, o paralelo de R1 com R2 tem que ser menor que beta-RE. Tá? Só que para isso aqui, lembrando da regra, né? Quando eu tenho paralelo de dois resistores, o resultado equivalente, que é isso aqui, ele vai ser sempre menor do que o menor deles. Tá? Então, a gente já viu que como o divisor de tensão acaba que a tensão menor fica em cima do R2, o R2 é o menor. Tá? Então, ele não precisa ser menor, o beta-RE não precisa ser menor do que o paralelo dos dois. O beta-RE ele precisa ser menor só do que o R2. Né? Porque se ele for menor que o R2, ele vai ser menor que o paralelo. Tá? Então, no lugar de R1 vezes R2, para complicar, a gente diz que é só R2 aqui. Tá? E daí, como ele tem que ser menor, né, então a gente diz que ele tem que ser menor do que umas 10 vezes o R2. Tá? Que é mais ou menos essa relação que fica entre eles, né? Mais ou menos umas 10 vezes entre um e outro. Tá? Então, daqui sai uma restrição de projeto. Tá? Que o R2 ele tem que ser menor, ou 10 vezes menor, tá? Do que beta-RE. Então, daqui sai a equação. Ó. Então, passa esse 10 para o outro lado. Então, o R2 ele tem que ser menor do que beta-RE sobre 10. Tá? Menor que isso, ele pode ser, por exemplo, dividido por 20, 30, 40, qualquer valor aqui embaixo que seja maior que 10, vai dar um resultado aceitável. Tá? Ok? Então, essa é a restrição que a gente utiliza para fazer o projeto. Tá? Então, daqui a gente já tira uma equação, tá? O do RE está pronto, o RC está pronto, e aqui sai uma equação para o R2. Tá? Então, essa restrição muitas vezes já é dada. Tá? Ou vocês têm que tirar do bolso aí de algum lugar. Sei lá, vai fazer um concurso, uma seleção para uma empresa aí, pergunta alguma, vai fazer uma pergunta específica, que é bem clássica essa aqui. E daí essa restrição aqui é bastante utilizada, tá? Ou ela já vai ser dada, tá? Eu geralmente dou essa restrição, tá? Então, beta-R ou R2 tem que ser menor que beta-R sobre 10, tá? Entenderam a lógica? Então, se o R2 for pequeno, o paralelo com o R1 vai ser menor que o R2. Então, já vai satisfazer essa restrição aqui, né? Tá? Se o R2 é pequeno, vou fazer um paralelo e vai sair menor ainda. Tá? Então, vai ser bem satisfeito essa restrição aqui, tá? Então, daí sai o R2. E o R1, onde é que sai? Tá? Então, o R1 ele pode ser calculado daí analisando todo o circuito. Tá? Eu vou apagar tudo aqui agora para ficar melhor aqui. Tá? Então, nós temos esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Nós podemos agora calcular o R1. Tá? O R1, pessoal, a gente calcula da mesma forma que todo resistor. Né? Todo resistor a gente calcula pela a variação de tensão em cima dele dividida pela corrente dele. Tá? É sempre assim. Então, primeiro, qual é a tensão? Qual a variação de tensão em cima do R1? Variação de tensão no R1 é o seguinte: então aqui nós temos VCC e aqui nós temos VBQ. Tá? Temos VBQ, que é a tensão da base para o terra, tá? Que nós podemos calcular. Tá? Então, nós temos aqui ó, a variação de tensão é VCC menos VBQ. VCC menos VBQ. E qual que é a corrente que está passando pelo R1? Está passando pelo R1, nós pegamos, fazemos uma análise desse nó aqui, ó, e nesse nó nós temos a corrente que nós estamos buscando, que é o IR1, ela é igual à corrente da base, que vem para cá, mais a corrente do R2. Tá? Então é a soma dessas duas correntes. Porque as duas correntes vêm de cima, vêm do R1. Tá? Então é a diferença de tensão dividido pela soma das correntes. Tá? E daí, ó, de onde é que sai as... Agora a gente expande elas. Tá? O VCC fica VCC e o VBQ, pessoal, tá? Que é essa tensão aqui, ó, ela é a tensão do emissor mais a tensão do VBE. Tá? Porque as duas estão com mais apontando para cima. Ó, tá? Então, a soma dessas duas tensões dá o VBQ. Tá? Então, o VEQ aqui nós já calculamos, ou já forçamos um valor, que é 0,1 vezes VCC. Tá? Quando a gente está projetando, né, pessoal? Quando tiver valores, daí vocês têm que calcular, né? Não é sempre esse valor. Né? Mais o VBE, que esse é fixo, tá? E embaixo nós temos a corrente da base, tá? Que ela é a corrente do coletor sobre beta, né? Porque a corrente do coletor é beta e B. Tá? Então o beta vai passar dividindo.
Então, é a corrente do coletor sobre beta. Tá? E daí, a corrente do R2. Tá? A corrente do R2 é o quê? É essa tensão VBQ dividido por R2. Tá? E o que é o VBQ? O VBQ é o mesmo que está aqui, né? Que é VBE mais VQ sobre R2. Tá? Então, fica uma equação grande, assim, meio feia, inclusive. Mas ela é uma equação que dá um número certinho. Né? Tá? Tem algumas simplificações para essa equação aí, mas eu não vou passar. Vocês podem calcular ela direto. Tá? Podem calcular ela direto. Ok? Tranquilo? Dúvidas dessa equação aí? Opa. Dúvidas? Perguntas? De boas por enquanto. Tranquilo? Tá. É só a variação de tensão pela corrente. Vamos lá, resumo do projeto. Tá? Resumo do projeto. Então, o RC, pessoal, é sempre vai ser a diferença de tensão pela corrente que está passando por ele. Essa corrente aqui, por enquanto, eu vou dar ela. Tá? Então, eu vou dar. Eu quero uma corrente coletor quiescente de 10 mili, 20 miliamperes. Tá? Em eletrônica 2, vai partir de outro critério essa corrente aí, mas por enquanto eu vou dar ela. Tá? E daí aqui ó, vai ter metade da tensão da alimentação em cima do VCQ, né? Então vai ser VCC menos VCC sobre 2, que vai dar VCC menos VCC sobre 2 dá VCC sobre 2, né? Que vai ficar aqui. E daí dividido pela corrente do coletor. Tá? Então daqui sai uma equação. Depois o resistor do emissor ela é 10% do VCC sobre a corrente do emissor. Tá? Lembrando que aqui, ó, pessoal, a corrente do emissor ela pode ser aproximada pela corrente do coletor. Tá? Quando que nós vamos fazer essa aproximação? Tá? Porque a corrente do emissor, nós já fizemos ela, né? Então, o emissor é a corrente da base mais a corrente do coletor. Tá? E o que é a corrente da base? Beta e B, né? O que é a corrente da base? A corrente da base é a corrente do coletor sobre beta. Tá? Então, a corrente do emissor, ela é no lugar da corrente da base, aqui vai ser IC sobre beta mais IC. Tá? Então, vai colocar o IC em evidência. Vai ficar IC vezes 1 mais 1 sobre beta. Tá? Se o beta for 100, por exemplo, isso aqui vai dar 1,01 vezes IC. Se o beta for 1000, daí vai dar 1,001 vezes IC. É aproximadamente 1. Tá? Então, quando que nós vamos fazer essa aproximação aqui? Ó? Quando o beta for maior do que 100. Tá? Isso também vai estar dado lá na lista de exercícios, se vocês olharem. Lá vai estar assim, ó, faça a aproximação de beta aproximadamente beta mais 1 quando beta for maior do que 100. Tá? Então, quando o beta for maior que 100, então aqui ó, o beta vai pegar e vai... 1 sobre 100 aqui vai ser aproximadamente 0. Né? Tá? Ok? Então, essa aproximação implica também que isso aqui, né, sobre beta é aproximadamente 0. Tá? Essa é uma das restrições. 1 sobre 100 aqui é aproximadamente 0. Então, acaba que corrente do emissor é aproximadamente corrente do coletor. Tá? Ok? Então, tá. Ok? Então, essa aqui é uma das restrições, uma das equações. A outra restrição é essa aqui, o que o R2 vai ser menor que beta RE sobre 10. Tá? Tem que ser menor, né? Não, pode ser menor ou igual, né? Mas pode ser, inclusive, menor que isso ainda. Tá? Então, se der, tipo, 5K, você pode pegar 4.7, 3.3K, qualquer valor para baixo, não tem problema. Tá? Isso é interessante na hora de arredondar, né? Na hora de buscar um valor comercial, você arredonda para baixo. Tá? Arredonda para baixo. E o R1 daí sai dessa equação aqui, que é um pouquinho mais complicada, tá? Mas é só digitar na calculadora, né? Basicamente isso. É a variação de tensão sobre a corrente. Tá? Beleza? Então daqui sai o R1, o R1. Tá? Então são os 4 valores, aí tem uma equaçãozinha para cada um deles. Tá?
Beleza? Dúvidas, perguntas? Tudo isso, pessoal, quando eu estou projetando. Tá? Quando eu estou projetando os valores. Tá? Acho que vamos fazer um exercício aí que vai ficar mais claro. Tá? Fazer um exercício que fica mais claro de entender. Tá? Mas acho que antes de começar o exercício, vamos fazer um intervalinho, né? 10 minutinhos de intervalo aí, e daí nós depois vamos fazer dois exercícios. Daí vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício projetando ele e depois calculando quando eu já tenho valores. Daí eu vou pegar um exercício da lista lá e fazer para vocês. Tá? Beleza? 10 minutinhos de intervalo aí. Agora são 9h01. Voltamos às 09h11. 10 minutinhos de intervalo aí para tomar uma água e ir no banheiro. Feito.
Vamos lá, pessoal. Vamos continuar nossa aula. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, todo mundo aí? Todo mundo aí, todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí? Então vamos lá, pessoal. Então agora, o que é o objetivo desse exercício aqui? Dimensionar então os resistores do circuito amplificador abaixo de forma a obter uma polarização estável em relação ao beta. Tá? O que é a polarização estável em relação ao beta? É a polarização, o circuito, onde eu possuo o resistor RE. Tá? Então esse resistor RE aqui ele tem essa função de estabilizar a polarização em relação ao beta. Tá? Por que ele faz isso? Por causa pela equação lá, a gente vê que aparece o beta tanto em cima quanto embaixo, eles vão se cancelar, e pela função, né, que eu já mostrei para vocês, que como o resistor RE ele está tanto participando da corrente do coletor quanto da corrente da base, então quando o beta varia, ele acaba variando a tensão, vai aumentar ou diminuir a corrente do coletor, vai aumentar ou diminuir a tensão do emissor, e essa tensão ela vai ser jogada para a entrada. Então é como se esse circuito tivesse uma realimentação. Tá? Ele pega a tensão lá da saída e joga para a entrada e corrige isso. Tá? Então a gente chama isso de um circuito meio que em malha fechada. Tá? Não é bem isso, mas ele é como se fosse. Tá? Então isso acaba estabilizando aí a polarização. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal, para fazer o projeto, é fazer a análise CC. Tá? Então, na análise CC, o que vai acontecer? A fonte de entrada aqui nós vamos fazer um curto, tá? Então vai virar um curto-circuito. Os capacitores aqui vão virar circuitos abertos. Tá? E o que vai sobrar para nós vai ser apenas... Então, vai vir um circuitinho para o lado aqui, ó, e vai virar apenas esse circuito aqui. Ó, tá? Apagar isso aqui, vai apagar isso aqui, né? O capacitor vai abrir, esse resistor de saída aqui ele vai acabar abrindo também, e vai ficar um circuito assim, tá? Então esse aí é o nosso circuito equivalente aí para fazer a análise CC, tá? Só que esse circuito, pessoal, a gente não resolve ele assim, né? A gente precisa pegar e fazer o chamado equivalente, tá? O equivalente do transistor bipolar para análise CC, tá? E além disso, esse R1 e R2, como já mostrei para vocês, nós vamos fazer o equivalente Thevenin dele, tá? Então, para fazer a análise, ele vai virar um circuito assim, né? Aqui vai ficar um VTH, tá? Aqui vai ficar o RTH, tá? E daí aqui ó, vai aparecer o modelo, o circuito equivalente do transistor bipolar, né? Então vai fazer isso aqui vai ter a fonte de corrente, tá? E aqui, daí vocês, aqui pessoal, tá, aqui vai ficar o resistor de emissor, né? Aqui é VBE, aqui é beta vezes IB, quiescente, né? Aqui nós temos o IB quiescente. Tá? E aqui vocês podem desenhar o resistor para cima ou vocês podem desenhar inclusive para o lado, assim, ó, tá? Daí ele fica simétrico, tá? Quem gosta de simetria aí, tem algum toque, vai acabar gostando mais dessa versão aqui do desenho, que é a mesma coisa, tá? E daí aqui fica o nosso corrente do coletor quiescente, tá? Então se alguém tem toque, vai ficar mais sossegado desse jeito aqui do que o jeito que eu desenhava lá na aula, né? Desenhado assim, né? Desse jeito aqui ele fica meio assimétrico, né? Então fica melhor de olhar o circuito assim, tá? Então, pessoal, nesse enunciado da questão eu não perguntei, né? Mas eu lá na lista exercício eu vou perguntar para vocês desenhe o circuito para análise CC, tá? Então é esse circuito aqui, ó. Vocês precisam
né? Vai ser na prova também, uma pergunta lá um dos itens da questão vai ser desenhe o circuito para análise CC. Tá? É esse circuito aqui. Tá? Então tem que desenhar ele para ver se vocês conseguem chegar ali, porque a partir desse circuito vocês fazem a análise. Tá? Então tem que analisar o circuito a partir desse. Ok? Só que agora nós estamos fazendo projeto. Tá? No projeto, muitas vezes a gente não precisa nem chegar a tanto. Tá? Não precisa muitas vezes chegar fazer esse circuito aqui. Tá? Então, como é somente projeto, né, a gente pode simplificar um pouquinho, pode fazer meio direto já a partir desse segundo desenho aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse circuito aqui, ó, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para calcular os valores dos resistores. O que eu já dei? Eu dei para vocês essa tensão aqui, ó, tá? Eu dei que a VCC é 20 volts. Então, aqui é 20 volts. VC quiescente é VCC sobre 2. Então, aqui, pessoal, nós temos 10 volts. Nós temos a corrente do coletor, que é 20 mili. Tá? Então, aqui tem 20 miliamperes. Tá? Então, o resistor, mesmo, vocês não precisam nem lembrar da fórmula, né? Mas para mim calcular um resistor, ele é simplesmente a variação de tensão pela corrente. Então, no caso do RC, ele é a tensão de cima aqui, ó, que é VCC, menos o VC quiescente, tá? Sobre a corrente que passa por ele, que é o IC quiescente, que é dado. Tá? Então, aqui é 20 menos 10 sobre corrente do coletor, que é 10 mili. Tá? Barbada de fazer. 10 mili? Deixa eu ver se é 10 mili. 20 mili. Tá? Aqui é 20 mili. Então, 20 menos 10 dá 10 sobre 20 mili. Então, aqui vai dar nossos 500 ohms, que foi o mesmo valor que foi utilizado nos exercícios anteriores. Tá? Então, para ficar com o mesmo resistor de coletor, para os circuitos ficarem bem parecidos. Tá? Para ver, com o mesmo critério de projeto, como fica para diferentes amplificadores. Tá? Então, esse aqui é o RE, é o RC, né? O RE, nós temos que lembrar que essa tensão aqui, né, que é o VE quiescente, ela é limitada em 0,1 vezes a tensão de alimentação, que inclusive foi dado aqui, né? Foi dado aqui. Tá? É um critério que foi dado. Então, muitas vezes eu vou dar bem esses critérios aqui. Tá? Então, aqui ó, vai ser 0,1 vezes VCC, que vai dar 2 volts. Tá? E daí nós podemos calcular o RC, né? Desculpa, o RE, que é a variação de tensão em cima dele sobre a corrente. Então, em cima dele, pessoal, nós temos a tensão do emissor quiescente sobre a corrente dele, que é a corrente do emissor quiescente. Tá? Então, aqui é 2 volts sobre corrente do emissor. Tá? Aqui, pessoal, o que foi dado? O nosso beta ele é 300. Tá? Então, lá no enunciado, pessoal, tá? Lá no enunciado das questões, né, da lista, vocês têm lá escrito assim, ó, se beta, ou assim, acho que é usar beta, aproximadamente beta mais 1, quando beta for maior do que 100, tá? Maior ou igual, ok? Então, essa aqui é um dos critérios, tá? Então, como nós estamos com beta maior que 100, que nesse caso aqui é 300, então, o que nós podemos fazer? Como beta é maior ou igual a 100, né? Então, o que isso implica? Implica que a corrente do coletor quiescente, pessoal, ela é igual à corrente do emissor quiescente, tá? Por quê? Porque a corrente Como é que nós chegamos nessa conclusão? Chegamos nessa conclusão pelo seguinte, porque nós temos aqui, ó, vou fazer desse lado aqui. Como nós temos que a corrente do coletor ela é beta vezes IB, tá? E a corrente do emissor, ela é o quê? Ela é IB mais IC, tá? E o IC nós vamos substituir aqui, né? Então, isso aqui vai ficar IB vezes, aqui fica mais beta vezes IB. Ok? Então, isso aqui fica aqui beta mais 1 igual a IB. Ok?
Então, se beta mais 1, pessoal, é aproximadamente beta, tá? Então, isso aqui é beta vezes IB, aproximadamente IB, tá? Só que isso aqui, ó, beta vezes IB é igual, né? Beta vezes IB nós já temos aqui, ó. Então, isso aqui é igual a IC, tá? Então, significa o quê? Que IE é igual a IC, tá? Então, o que foi dado para nós foi o IC. Então, o nosso IE é a mesma coisa, tá? Ok? Então, quer dizer o quê? Que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor quando isso aqui para, né? Beta maior ou igual a 100, tá? A corrente do emissor é aproximadamente igual. Vou colocar um aproximado, né? Que fica melhor. Tá? Então, isso aqui são algumas aproximações que nós vamos fazer, que daí simplifica, né? Não precisa ficar carregando aquele beta mais 1, né? Aquele beta mais 1. Viu? Oi? Tá aparecendo, acho que outra tela aqui. Não tá compartilhando a tela inteira aqui. Tava só do Google, acho, aqui do Meet. Desde que hora? Acho desde que voltou do intervalo. E ninguém falou nada, porque ninguém tava assistindo, né? Não, eu tava escutando e olhando. Ah, peraí. Parar, vamos colocar de novo. Quero compartilhar a tela toda. Achei que era de propósito. Ah, é? Sei. Vocês nem estavam assistindo. Agora, então? Agora sim. Agora sim. Tá. Eu já tinha feito tudo isso aqui e ninguém tinha falado nada. Tá. Beleza, vamos lá então. Então, o que eu estava fazendo aqui? Vamos recapitular, né? Então, nós pegamos os capacitores aqui viraram circuitos abertos, tá? Então, ficou esse circuito aqui. Então, esse circuito aqui, para resolver, vocês precisam pegar e fazer o equivalente do transistor bipolar, que é esse cara aqui, tá? Então, esse circuito aqui, ó, pessoal, muitas vezes na lista de exercício tá assim, ó, faça o circuito para análise CC. Então, só esse circuito aqui é um item da pergunta, tá? Da questão. Então, tem que desenhar isso aqui, muitas vezes mesmo que não precisa. Tá? Nesse caso de agora, não precisa para resolver o circuito. Nós vamos analisar esse circuito aqui para resolver ele. Tá? Então, daqui ó, nós vamos pegar e calcular o RC, que é a variação de tensão pela corrente. Tá? Então, isso aqui é igual das aulas anteriores, não vou dar para pular. Depois, o RE, que sai dessa equação aqui, ó, né? Aqui de cima, que o V é aproximadamente 10% do VCC. Então, sai dali. Ó. E a corrente do emissor, pessoal, ela não foi dada, mas foi dada a corrente do coletor. Tá? Foi dada a corrente do coletor. A corrente do coletor é 20 mili. E daí, como eu falei, lá na lista de exercícios está assim, ó. Tá? Vocês vão ver, tá assim, usar beta, aproximadamente beta mais 1, quando beta for maior que 100. Tá? Então, quando beta for maior que 100, o beta é aproximadamente beta mais 1. Tá? E isso implica também que a corrente do coletor é igual à corrente do emissor. Por quê? Porque nós temos essa equação aqui, ó, que corrente do emissor ela é beta, corrente da base mais corrente do coletor. Isso dá a corrente do emissor. Tá? Só que a corrente do coletor ela é beta vezes IB, tá? Que entrou aqui. Ok? Então aqui vai ficar IB, né? IB da primeira parte, mais beta mais 1. Tá? Beta vezes IB. Tá? Então, colocando esses dois caras em evidência, fica beta mais 1 vezes IB, tá? Sendo que agora beta mais 1 é aproximadamente beta, né? Então, vai ficar aqui isso aqui. Tá? Só que beta vezes IB, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? Ok? Então, é aproximadamente IC. Então, se vocês olharem o início dessa equação aqui, ó, IE é igual a IC. Tá? Então, aqui a gente tira essa simplificação aqui. Né? Porque é como se a corrente da base fosse zero, né? Porque ela é muito pequena. Ela é 100 vezes menor, na verdade, né? A corrente da base. Então, 100 vezes menor é aproximadamente zero. Tá? Então, a corrente do emissor aqui ela é 20 mili. Tá? 20 mili. Então, 2 volts por 20 mili. Isso aqui dá 1 sobre... Isso aqui dá 100, né? Vamos fazer, né? 20 mili, né? 100. Okay? Então, 100 ohms é a resistência do emissor. Tá? Beleza? Então, aqui nós já tiramos a boa parte aí das equações. Tá? Falta quem? Falta a equação do
Vou botar mais para o lado isso aqui. Não precisa. Tá. Então, o que precisa agora calcular? Precisa calcular o R1 e o R2, tá? Que é esse resistor aqui e esse resistor aqui, tá? O R2, pessoal, nós vamos tirar dessa restrição aqui, ó. Tá? Então, tirando dessa restrição aqui, ó, tá mais perto, vai aparecer que beta vezes RE, isso aqui tem que ser maior do que, e esse 10 vai passar dividindo para cá, né? Igual do que R2, tá? Então, o R2 ele tem que ser menor do que isso aqui, ok? Então, daqui nós tiramos que o nosso R2, ele tem que ser, eu vou inverter essa equação, né? Menor ou igual do que o beta, que é 300, vezes o RE, que é 100, tá? Sobre 10. Tá? Então, aqui corta um zero com esse zero aqui, fica 300 vezes 10. Tá? Então, aqui dá 3.000. Tá? Então, 3.000, pessoal, precisa de um R2 que seja menor, igual do que 3.000. Tá? Então, um resistor de 3.000, né, 3K, não existe assim comercial fácil de encontrar. Tá? Então, vamos arredondar esse cara aqui para... Nem o de 500, né, que nós temos, que eu calculei antes ali, não tem. Mas como aqui eu posso escolher um valor desde que seja menor, então nós vamos usar aqui um resistor de, por exemplo, 2.7K. Tá? Então, comercial. Tá? Ok? Então, 2.7K é um valor comercial. Tá? Beleza? E depois nós temos que calcular, por último, o R1. Tá? O R1. Tá? Lembrando, todo projeto de resistor é uma variação de tensão pela corrente. Tá? Então, o que nós temos ali? Tá? Então, vamos lá. É nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, nós temos a diferença de tensão. Antes dele, nós temos 20. E aqui nós temos a tensão da base, tá? Aquecente. Ok? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser VCC menos a tensão da base aquecente. E embaixo, pessoal, nós temos duas correntes, tá? Nós temos a corrente da base e temos a corrente do resistor R2, que desce aqui, ó, nesse resistor. As duas vêm de cima, as duas vêm do R1, tá? Então, é a corrente da base mais a corrente do resistor 2, tá? Opa! Tá? Então, aqui é IR2 mais a corrente da base aquecente, tá? Okay? Então, aqui nós temos o VCC, que vale 20, tá? Menos tensão da base, pessoal, tá? Aqui ainda dá para fazer mais uma, assim, continuar aqui, porque fica VCC menos o VB, tensão da base, pessoal, ela é a tensão, que é a tensão nesse ponto aqui, ó, né? Ela é a tensão do emissor, que está aqui, ó, VE, que é sente, né? Mais o 0,7 volts, né? Então, ela é tensão VE aquecente, que é 10% do VCC, mais VBE. Tá? E aqui nós temos o IR2, né? Quanto que é o IR2? IR2 é a tensão da base aquecente sobre R2, e mais... Aqui eu vou deixar na mesma ordem, pessoal, que está lá no slide, que eu acho que o IBQ está na frente aqui, só para vocês depois vão olhar lá, vocês vão se confundir. IBQ, aqui o IR2, tá? Corrente da base aquecente, ela é a corrente do coletor sobre beta, né? E aqui o IR2, ela é a tensão do R2, que é a mesma tensão do VB. E aquecente mais VBE sobre o R2. Tá? Então é isso aí. Então vamos lá, calculadora. Então vamos lá. Então primeiro, abre parênteses, temos lá 20 volts, menos, abre parênteses, VE é 0,1 vezes VCC, que é 2, né? Mais 0,7, fecha parênteses, dividido por o coletor, que é 20 mili, dividido por 300, né? Mais, abre parênteses, vai dar 2 mais 0,7, que dá 2,7, vamos botar direto aqui já, 2,7, dividido pelo R2, que vale 2,7K. Fecha parênteses, acho que é isso aí. Deu 16,218K. Isso aqui também não vai ter resistor comercial, né? 16,218.
218. Tá? Ok? Então, esse aí é o valor do nosso R1, tá? E aí está projetado nossos resistores, né? Tá aqui o R2, aqui está o RC e aqui está o RE, tá? Beleza? Então, aí estão os 4 valores, tá? Vamos simular esse cara aí, tá? Vamos lá, vamos tentar simular esse cara aí. Todo mundo entendeu os resultados aqui? Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas? Pergunta, dúvida? Beleza, vamos lá para a simulação, então. Tá? No LT Spice, então vocês vão vir aqui nos componentes, né? Vamos procurar aqui por N, né? NPN, que é o transistor bipolar. Vou colocar ele aqui. E agora vocês vão colocar os resistores, né? Então aqui vai ser o R1, vai ser o R2, aqui vai ser o RC, vai ser o RE, tá? Ok? Então aqui eu já vou trocar os nomes. Aqui vai ser o RC, aqui vai ser o R maiúsculo, né? Ok, vamos ligar os fios. Aqui. Para quem não instalou ainda o LT Spice, está tudo lá no Moodle. Tá lá como fazer para instalar a biblioteca, né? Porque daí os componentes também tem que instalar a biblioteca. Tem que instalar, pessoal. Semestre que vem a gente vai usar bastante. Então já é bom pegar e já começar a utilizar agora, tá? Voltage. Vamos colocar a fonte aqui, ó. Aqui. Vou deixar um espaço que depois eu vou colocar mais coisas ali. Aqui, ó. Tá? Essa fonte eu clicar com o direito, 20 volts, tá? E vamos colocar os valores. Então, ou eu clico com o direito, né? Ou em cima do componente, pode ser aqui, é 100 ohms, né? Aqui clico direito aqui, esse cara aqui é 500, tá? Esse de baixo é 2.7K. E o de cima é esse número aqui, ó. Eu vou colocar o número exato para ficar melhor, tá? Mas não existe esse valor exato. Né? Tá? Depois a gente troca para um valor mais comum, tá? Aqui, se vocês quiserem, dá para botar um nome nos nós, né? Então aqui seria, vocês vêm aqui, ó, nesse label net, se vocês quiserem, tá? Clica nele, daí dá o nome para os nós, tá? Lembrando que cada ponto do circuito aqui é um nó, tá? Então aqui eu posso botar B, quer dizer que é a base, tá? Posso vir de novo aqui e colocar C, que é coletor, clicar aqui, ó. E aqui eu posso clico ali, depois eu clico direito para arrumar, e aqui é o emissor, tá? Eu acho interessante porque daí ficam os nomes corretos na hora de fazer a simulação, tá? E daí clica no Run aqui. Aqui, Stop Time, pode ser aí tipo 1 milissegundo, hein? Começa a salvar em 0. Coloca aqui, passo tipo 1 microsegundo, por enquanto, tá? E ele já rodou a simulação, tá? Eu gosto de vir aqui e colocar ele como vertical, tá? Não sei, pessoal, eu acho que o padrão do LT Spice é ele vir com essa tela aqui onde mostra a simulação preta, tá? Eu coloquei branco porque fica melhor para vocês enxergarem aqui pelo Meet, tá? Daí vocês vêm aqui, ó, e clicam nesse martelinho aqui, ó, Control Panel, tá? Clica aqui, ó, e daí vocês vêm aqui em Waveforms, ó. Não é aqui. Aqui. Achar onde aqui é agora. Não sei onde é mais. Aqui, ó, Waveforms, aqui, ó, Color Scheme, tá? Daqui você consegue trocar as cores, tá? Se vocês clicarem, então, aqui ó, no fundo, ó, que é o background, ó, daí vocês podem pegar e trocar as cores. Se vocês virem aqui em Default, ó, o Default vai vir a tela preta, tá? Então, clica no fundo aqui, daí vai aparecer background, ó, tem várias coisas aqui, tá?
Então, background, eu gosto de deixar ela branca. Branca, eu acho que fica melhor, tá? Mas o normal é assim, ó. Tá? Vai ficar uma tela preta aqui no fundo. Tá? Eu gosto de tela branca, melhor. Tá? Ok? Ok? Tá? Rodou a simulação aí. Então, vocês vão vir aqui em... Vamos colocar mais do que um plot pane aqui, ó. Tá? Ah, eu troquei outra cor aqui. Ficou a borda, não ficou em preto. Tá? Vamos voltar lá. O scheme aqui, ó. Eu cliquei no eixo aqui, ó, pessoal. Eixo. O eixo eu quero ficar tudo em preto. Aqui. Ok. Tá, beleza. Então, nesse de cima, eu vou colocar aqui a corrente do coletor. Tá? Bem, deu bem diferente. 16 pontos. Ah, tá. Eu não escolhi o transistor, né, pessoal? Então, eu vou vir aqui, ó. Clicar com o direito em cima do transistor. E nós vamos pegar aquele mesmo que nós utilizamos na última aula. Tá? Que foi o BC1547B. Tá? Por que este? Porque é o que tem o ganho mais próximo de 300. Tá? Que é o ganho que nós escolhemos. Hein? Então, BC... Ah, tá invertido. BC... 558, 557B aqui. Tá? Tem 3 aqui diferentes, tá? Mas o outro não diz qual o modelo, tá? Então vamos pegar esse da NXP aqui. Tá? Ok. Ah, agora ficou mais perto de 20, né? Porque antes era um outro transistor com ganho genérico, provavelmente. Tá? Ok? No segundo aqui nós vamos colocar a tensão do coletor, tá? E no terceiro aqui já pode colocar até a tensão da base aqui, se quiser, ó. Tá? Então no primeiro, ó, a tensão a corrente no coletor, pessoal, nós estamos com aproximadamente 20 miliamperes, tá? Tensão no coletor vai ficar em torno de 10.2, nós tínhamos projetado para 10, né? Então tá bem parecido. Tensão na base aqui ficou então em torno de 2.7, tá? Aqui, se quisesse, pessoal, daria para ajustar, né? Se eu quero pegar aqui a tensão aqui tensão do coletor aqui, ela diminua, tá? Quero que a tensão diminua, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a corrente, tá? Para a corrente ficar mais perto de 20 mili, tá? Então, para aumentar a corrente, eu teria que diminuir o R1, ok? Então, viria aqui e diminuiria ele, tá? Então, tá 16.200, eu botaria tipo 16K, então, um pouquinho menor. A corrente vai subir, que vai ficar mais perto de 10, tá? Então, aqui a gente provavelmente arredondaria para baixo, tá? Então, qual o valor aí que nós temos abaixo de 16K aí, Vinícius? O valor que tem Abaixo abaixo de 16K tem 15? 15K, né? É. 15K. Vai ficar em torno de 21 mil, tá? E a tensão vai ficar em torno de 9.3, tá? Então, eu daria para tentar aumentar um pouquinho esse valor aqui, botar bota então, em vez de 16, bota um de 18K, né? E bota um outro em paralelo aí, de um valor maior para tentar reduzir ele também. Então teria que tentar ajustar aí, daí na prática, né? Na prática. Ou coloca um potenciômetro aqui para fazer o ajuste também dá para fazer, tá? Nós vamos deixar aqueles 16K lá que tinha ficado um valor bom, tá? Tem uma loucura aqui, tem um de 27 com um de 39K em paralelo. 27 com 39K, pode ser. Tá? E daí aqui, pessoal, é aquela mesma história, né? Para fazer isso aqui vai virar um amplificador, né? Então aqui na entrada nós vamos ter um capacitor de entrada, um de saída, tá? Aqui nós vamos ter o resistor da carga, que pode ser um alto-falante, pode ser qualquer outra coisa aqui de saída que vocês queiram, tá? Daí aqui vai pegar e entrar esses caras aqui, ó, para fazer os capacitores vão fazer o acoplamento, tá? E daí aqui vai ter a fonte do sinal, né? Que pode ser um microfone, pode ser uma mesa, amplificador de som, por exemplo. Pode ser, se isso aqui for um pré-amplificador, né? Que geralmente vai na entrada, daí a entrada aqui vai ser um microfone, geralmente. Esse cara aqui vai fazer uma pré-amplificação e na saída vai para
para a mesa de som ou vai para um outro amplificador, né? Tá? Então aqui eu vou chutar uns valores, ó, 100 micro aqui, 100 micro aqui, tá? Tô chutando. Geralmente na entrada pode ser um pouco menor, pode ser 10 micro, tá? Esse resistor aqui eu vou botar o mesmo valor do coletor, tá? E aqui eu vou colocar uma função senoidal, tá? De 100 milivolts e 1 kHz, tá? A simulação, daí eu vou dar ela por 10 milissegundos, ó, tá? Vai dar 10 ciclos de 1 mili. Ok? Aqui eu posso chamar, inclusive, de entrada, né? Esse I aqui, ó. VI, tá? Então, rodei a simulação, tá? Então, aqui, ó, no gráfico de cima, ó, eu vou colocar a tensão de entrada, ó, tá 100 mili. E no gráfico de baixo, eu vou colocar a tensão de saída aqui, tá? Então, entrou 100 mili e saiu 250 mili, tá? 250 mili. Então, ele amplificou 2 vezes e meia, tá? Amplificou 2 vezes e meia. Claro que eu poderia, claro, e daí isso que depende da carga, né? Se eu pegar e tirar a carga daqui de saída, vocês vão ver que o ganho vai para 500 mili, né? Ó, o ganho vai para 500 mili, daí ele amplificaria 5 vezes, tá? Quando não tenho carga. Então significa o quê? Que se eu colocar um resistor aqui de 500, né? Quer dizer, e a tensão caiu pela metade, quer dizer que a impedância de saída do amplificador também é 500. Forma um divisor de tensão e reduz pela metade, tá? Ok? Mas isso é a próxima. Isso é o próximo semestre. Tá? Beleza? Então eu coloquei lá no Moodle, pessoal, o link de instalação no Moodle, o link de instalação do LT Spice. Coloquei em um exemplo da aula passada. Coloquei as bibliotecas, tem lá assim, ó, LT Spice bibliotecas, tá? E tem um vídeo de explicação. Tem o vídeo inteiro, tem 1 hora, pessoal. Nesse vídeo, eu explico desde a utilização do LT Spice e exemplos, mas ele é um vídeo gravado para a disciplina de Eletrônica 2, tá? Então, não se atenham aos detalhes da simulação em si, mas como usar o LT Spice. E daí tem um outro link embaixo que começa no minuto 8 ou 10, não me lembro, que é como instalar as bibliotecas, tá? E daí você tem que ir lá, pegar, descompactar a pasta e colar num lugar específico lá do LT Spice, lá, que daí ele vai funcionar as bibliotecas. Daí quando vocês vão vir aqui em componentes, vai ter essas pastas aqui, ó, vai ter mais opções, tá? Bem mais opções. Principalmente em eletrônica 2 nós vamos precisar, tá? Beleza? Tranquilo? Então agora, pessoal, nós temos ainda mais uma meia horinha, vamos pegar e fazer um exercício da lista aí, pode ser? Tá? Fazer um exercício da lista aqui, deixa eu achar a lista aqui. Provas e listas, né? Tem que cuidar o que eu vou mostrar aqui, né? Lista 5. Tá, deixa eu compartilhar agora a tela inteira. Agora pode. Estão vendo a lista aqui, pessoal? Estão vendo o PDF aqui, pessoal? Sim. Tá. Aqui, ó, na lista fala, ó, arredondar os resultados finais até a terceira casa e utilizar a aproximação beta aproximadamente beta mais 1 para beta maior que 100. Tá? Então, nos exercícios onde o beta for maior que 100, tipo aqui, ó, beta 250, então beta mais 1 é aproximadamente beta. Tá? As diferenças, no final das contas, pegar e essa aproximação aqui não faz muita diferença, mas ela simplifica na hora de fazer o cálculo ali, né? Então, só para vocês ficarem todo mundo fazendo da mesma maneira, né? Usem essa aproximação somente para beta maior que 100. Tá? Tá? Maior ou igual, né? Aqui onde for 100, daí também pode usar. Tem outras aqui que o beta é 125, 80 aqui, então essa aqui não pode usar, aqui tem que fazer completo. Tá? Ok? Então, aqui eu vou pegar um exercício. São 2 tipos de exercício, pessoal. Tá? São exercícios onde eu preciso pegar e fazer o projeto. Tá? Por exemplo, esse exercício aqui eu tenho que projetar os resistores. Ó, tá? Agora, esse exercício aqui, ó, eu já dou os valores dos resistores. Tá? Então, são coisas diferentes. Todos os exercícios que nós fizemos até agora foi de projeto. Tá? Eu vou fazer um agora onde eu não vou fazer o projeto, eu vou calcular os valores. Tá? Então, eu vou pegar
pegar um parecido cada aula. Esse aqui pode ser? Esse aqui mesmo, tá? Então, ó, realizar a análise CC do circuito e calcular os valores pedidos, tá? Então, aqui pede a coin da base, coin do coletor emissor, tá? Tensão do coletor, tensão da base e tensão do emissor, tá? Mostrar o circuito equivalente para análise CC, tá? Então, tem que mostrar o circuitinho lá para fazer a análise, tá? Então, vamos lá para o sketchbook e vamos resolver esse cara aqui, tá? Fazer mais para baixo. Ok. Tá, todo mundo vendo a tela do sketchbook aqui para eu resolver? Agora sim. Agora sim? Tá, vou perguntar, porque senão no meio do exercício. Tá? Beleza, então vamos lá. Então agora, pessoal, isso tem que ficar bem claro, nós estamos resolvendo um exercício com os valores. É diferente de fazer projeto, tá? Não é a mesma coisa. E qual é a principal diferença? Quando eu vou fazer um projeto, eu já sei que o VC aqui vai valer metade da alimentação, então eu valeria 8, tá? Agora, eu não sei se a tensão no coletor vale 8, tá? Por quê? Porque eu não sei se o cara projetou certo isso aqui, tá? Eu não sei se ele não teve que fazer arredondamento aqui, tá? E isso é o maior erro, pessoal, que vocês cometem, tá? Porque eu falei que o VC do coletor tinha que ser sempre metade, tá? É metade quando eu estou projetando. Aqui eu não sei se o cara projetou certo, tá? Então, ó, neste exercício, o VC do coletor, pessoal, é diferente, tá? Na verdade é assim, eu vou botar em letra miúda, pode ser, né? Pode ser diferente, tá? Não é que ele pode ser igual. Ele pode ser que o VC seja 8 aqui nesse caso, ó, porque é metade de 16. Pode ser, mas pode ser que não, tá? Então vocês não podem assumir que ele é 8 e daí resolver a partir dessa condição que ele é 8. Não, não dá. Nós temos que calcular. E eu vejo que muitos, assim, ó, muitos erram. Muitos não entendem isso, tá? Só é metade quando é projeto. Aqui não é projeto, aqui é análise. O que é análise? Análise é resolver um exercício com os valores prontos, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e vamos pegar e analisar esse circuito aí, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó. E daí, tá, eu tenho que desenhar tudo zero aqui de novo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a análise CC, tá? E a análise CC, para fazer ela, nós precisamos do circuito equivalente. Tanto é que é uma das coisas perguntadas aqui. Então, se esse exercício aqui ele vale, sei lá, 2 pontos, tá? Então, aqui, tipo, só o desenho aqui vai valer, sei lá, um 0,5, tá? Só o desenho aqui vale 0,5. E aqui vai valer 1,5 nas outras coisas aqui, tá? Que são 5 aqui, cada uma vai valer 0,3 aqui, tá? Então, é assim que é a lógica da avaliação depois, tá? Então, tem que desenhar o circuito, ok? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês vão pegar o transistor e vão trocar eles pelo circuito equivalente do transistor bipolar. E aqui na entrada vocês vão fazer um equivalente Thevenin, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui na entrada o equivalente Thevenin, tá? Então aqui vai ter o VTH, vai ter o RTH, ok? Aqui vocês vai ter a tensão da base, tá? E aqui vai ficar a tensão, ou a corrente do coletor, tá? Vou desenhar daquele jeito lá que fica mais bonito, tá? Aqui fica bonito não, né? Mas... E aqui fica o resistor do emissor, tá? O RE, ok? Então vamos colocar os valores aqui. Aqui é 16 volts, tá? Esse aqui é o resistor do coletor, né? Então esse cara aqui é 3.9K, tá? Aqui é beta vezes IB, sendo que o beta vale 90, 80, né? 80. O RE vale 0,68K, eu vou botar 680 aqui. E as VBE, que é sempre 0,7 para nós. E o RTH e o VTH nós temos que calcular. Tá? Então vamos lá. Vou colocar os valores aqui embaixo. Ó. VCC é 16 volts. O R1 vale 62K.
e o R2 vale 9,1K. Tá? Ok? Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, a primeira coisa, o RTH e o VTH. Tá? Então, o VTH, ele é VCC vezes o R2, né? Sobre R1 mais R2. Tá? Vamos lá, pegar a calculadora. Okay? Então, aqui é 16 vezes o R2, que vale 9,1K, dividido por 9,1K mais 62K. Tá? 9,1, isso aí, né? Então, isso aqui já vou salvar na memória aqui. 2,048. Então, duas casas depois da vírgula sempre. Tá? Tá no enunciado. E o RTH, pessoal, ele é o paralelo, né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Então, é o paralelo de 9,1K. Então, é 9,1K vezes 62K dividido por 9,1K mais 62K. 9,1K mais 62K. Então, isso que vai dar 7,7935K. Aqui fechou. É 3 casas a partir do primeiro número aqui. Não precisa botar 3 casas depois dessa vírgula aqui, porque não vai conseguir arredondar esse número ali igual. Tá? Então, só vem na memória aqui o RTH. Claro que vocês estiverem fazendo a calculadora, vocês podem usar com todas as casas depois da vírgula. Vai ficar melhor. Ok? Beleza. Então, calculamos o RTH e o VTH. Ok? Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular, a primeira coisa de tudo é sempre a corrente da base. Tá? A corrente da base, ela desce aqui, ó. Tá? Corrente da base. Tá? E ela vai, aqui também vai descer uma corrente, só que essa corrente aqui é a corrente do emissor. Tá? Então, vamos lá, vamos somar as tensões. Então, vou sair desse ponto aqui, ó. Então, essa aqui seria a malha da base. Malha da base. Então, eu vou sair dali, vai ficar menos VTH. Mais, lá em cima vai ser o RTH. Opa, vezes a corrente da base. Quiescente, né? Sempre quiescente. Mais o VBE. Mais RE. Vezes a corrente do emissor, né, pessoal? Não é a corrente da base aqui. Tá? Então, eu estou somando a corrente da base. Mas no resistor do RE não passa a corrente da base, passa a corrente do emissor. Tá? E quanto que é a corrente do emissor? Tá? Então, como a gente está fazendo agora com beta pequeno, beta 80, então aqui a gente precisa considerar o beta. O beta não é igual a beta mais 1. Tá? Então, a gente sabe aqui que a corrente do coletor é beta IB. Tá? E a corrente do emissor ela é IB mais a corrente do coletor. Então, vai substituir ali dentro a corrente do emissor. Então, vai substituir aqui ao contrário, né? Vai substituir o IB, vai substituir o IC aqui, nessa parte aqui, né? Então, vai ficar aqui é beta mais 1 vezes IB. Tá? Então, isso aqui tem que vir aqui, ó. Ok? Beleza? Então, aqui vai ficar menos VTH mais RTH, esse corrente da base, quiescente, mais VBE, mais RE, vezes beta mais 1, vezes a corrente da base quiescente. Igual a zero. Então, aqui a corrente da base quiescente, ela vale. Agora, passa tudo que é tensão para o outro lado, que é VTH. Quem mais que é tensão é o VBE, menos VBE. E aqui vai passar, que vai ficar o RTH e mais o RE vezes beta mais 1. Ok? E aqui, pessoal, nós podemos agora jogar na calculadora. Tá? Então, aqui, como é que nós vamos fazer? Vai ser o primeiro o VTH, que é o 2 e pouco. Então, eu vou pegar aqui, ó, já da memória. Menos 0,7, tá? Dividido por RTH, que é 7 e pouco aqui. Mais o RE, que é 680, vezes
81, né? Que é beta mais 1. Então, aqui deu 21, eu vou passar a vírgula para o lado, vai ficar 21,38. Vamos ver se vai dar 8 naquela. 8,9 microamperes, tá? Então é isso aí. Até o cara ficar na dúvida, bota 21,389 micro e dá um enter, né? Para ver se fica igual a de cima, né? Então ficou, tá? É na menos 5, né? Então essa aqui, 21 micro, é a corrente da base, tá? Essa, pessoal, é a corrente que está entrando na base. Essa corrente aqui, ó. Ela não é a corrente do R1 e não é a corrente do R2, tá? É a corrente da base. Se vocês quiserem saber quanto que é a corrente do R1 e do R2, aí tem que calcular. Tem que achar a corrente VB, tem que ver quanto tem de corrente no R2 e daí subtrair uma da outra. Tá? Então, a primeira coisa nós já achamos, que é esse cara aqui. 21,389 microamperes. Tá? Beleza. A partir disso, nós podemos calcular aqui a corrente do coletor, se vocês quiserem. Né? Então, é 80 vezes IB. Tá? Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse número inteiro aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. 5, né? E vou salvar na memória também. Então, esse cara aqui vezes 80. Isso aqui é a corrente do coletor. Então, isso aqui dá 1,711 mili. Tá? Então, isso aqui já é uma das coisas que é pedido. Não é pedido. Corrente do emissor também não é pedido, mas vamos precisar dela igual. Tá? Então, essa aqui, ó, vezes 81 vai dar a corrente do emissor. Então, que é 1,732. 1,732 mili é a corrente do emissor. Tá? Daí agora nós podemos calcular o resto aqui. Então, a corrente do emissor, pessoal, vai ser... Então, vou fazer do lado aqui. A corrente do emissor quiescente vai ser o RE vezes a corrente do emissor quiescente. Então, isso aqui vai dar o 100, né? Vezes essa corrente aqui, né? 1,1732, tá? Então, isso aqui vezes 100 vai dar 1,173. Podemos arredondar aqui, daí. Vai vir 2 casas para o lado, né? Isso aqui é mili, né? Isso aqui é mili, né? Então, isso aqui vai dar... Eu já tenho ela aqui, 732 vezes 100, né? 173,32 milivolts, né? Essa aqui é a tensão do emissor, ok? Tá. Eu tô bem louco já, porque não é 100, né? É 680, né? Tô confundindo com o resistor do outro exercício que era 100, né? Então, essa tensão do emissor quiescente, ela é 680, né? 680. Vezes 1,17732 mili. Agora sim. Então, qual a corrente que é essa aqui? Vezes 680. 1,178. Agora sim. 178 volts. Então, essa aqui é a tensão do emissor. Tá? Depois, a tensão do coletor quiescente, ela é VCC menos o RC vezes o corrente do coletor quiescente. Tá? Então, isso aqui vai dar 20 menos, vamos olhar, né? 3,9K vezes a corrente do coletor, que é aquela corrente lá em cima, 1,711
mili. Então, isso aqui vai dar 1711 mili. Esta aqui, ó. Tá. E é 20 menos 3,9K vezes esse cara aqui. 13,327. Tá? Então, pessoal, esta aqui, ó, é a tensão do coletor. Tá? Ela não é metade da alimentação. Então, se vocês olharem aqui, ó, a tensão de alimentação está 16, ó, e a tensão aqui ela deveria ser metade. Tá? Então, esse cara aqui deu 13. Não está perto dos 8 volts, está bem longe, inclusive. Tá? Então, esse cara aqui, ó, não está bem polarizado. Tá? Só que eu quero que vocês calculem mesmo não estando bem polarizado. Tá? Então, é isso aí que tem que fazer. Tá? Então, aqui nós já calculamos 13,327. Aqui, tensão da base. Tensão da base, o que nós podemos calcular? É que essa tensão aqui é o VB. Tá? Podemos calcular aqui em cima. Então, o que é a tensão da base quiescente, pessoal? A tensão da base ela vai ser a tensão aqui do emissor quiescente, tá? Que já foi calculado. Tá? Então, VEQ mais a tensão VBE. Tá? VBQ. Então, a tensão VEQ é essa aqui, 1,178 mais 0,7 volts. Tá? Essa aqui, então, vai dar a tensão da base, que eu tenho aqui, ó, ela, aqui, mais 0,7. Tá? Então, é 1,878. Tá? Então, esse aqui já foi calculado, 1,878 volts. Tá? Tensão do emissor já está calculada, 1,178. Falta a tensão coletor-emissor. Tá? Tensão coletor-emissor. Essa aqui, pessoal, é a tensão em cima do transistor. Tá? Tensão em cima do transistor bipolar. Tá? Não é a tensão do coletor e não é a do emissor. Tensão VCE quiescente, pessoal, é a tensão do coletor quiescente menos a tensão do emissor quiescente. Tá? Então, essa aqui tem que fazer a subtração ali entre elas. Então, a tensão do coletor já foi calculado, que é 13,327, e a tensão do emissor é 1,178. Tá? Então, aqui vocês vão calcular essa tensão aqui. Tá? Então, vocês vão pegar o 13. Tá aqui, ó. Aqui. Menos a tensão de 1 ponto. Essa aqui. Tá? 12,148. Tá? Então, essa aqui é a tensão que faltava. 12. Ok? Beleza? Então, assim que a gente faz. Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Quando tem os valores, não necessariamente nós vamos ter a metade da tensão da alimentação. Tá? Então, ela vai depender vai depender dos valores, né? Porque, primeira coisa, por exemplo, será que esse resistor aqui, ó, ele foi projetado adequadamente? Será que é aquela restrição lá onde o beta vezes R2, beta vezes RE tem que ser maior do que 10 R2 aqui? Será que está certa essa restrição aqui? Ó? Podemos até calcular aqui. Ó. Se o beta é 80, tá? Beta é 80 vezes o RE, que é 680, deu 54 mil. 10 vezes o RE, então dividindo isso aqui por 10 vezes o R2, desculpa, que dá 91K, né? Então essa restrição está nem de perto aí, né? Deixa eu ver como é que era o valor exato da. Então R2 teria que ser menor do que beta RE sobre 10, né? Então beta RE é isso ali dividido 4
1.400 dividido por 10. Ela deveria, o valor do R2, que é esse 9.1K aqui, ele deveria ser menor do que 5.440. Ele está 9.100, tá? Então, quer dizer, esse R2 aqui está muito grande. Okay? Mas foi escolhido assim os valores para vocês aprenderem, né? Vocês resolverem eles, tá? Ok? Então, nem sempre vai estar bem polarizado quando é um exercício dado, né? Então, tem outros da lista aqui, ó, pessoal, que também tem valores, ó. Então, vocês vão ter que calcular. Nesse caso aqui, pelo menos, está faltando só o R1, tá? Aqui, por exemplo, aqui tem as restrições, tá? Cada exercício é diferente, né? E essa seta aqui, por exemplo, ó, considera um beta muito grande, tá? O beta muito grande é um beta muito maior que 100, tá? Então, quando um beta for muito grande, significa que se eu já tenho uma corrente de coletor, a corrente da base aqui ela é aproximadamente zero, tá? Então é assim que a gente faz. Essa aqui é interessante, esse exercício aqui. Considerar que um beta muito grande significa que a corrente da base ela é zero, ok? Porque a corrente da base ela é o IC dividido por beta. Então se o beta for muito grande, a corrente da base é zero, tá? Então esse divisor de tensão aqui, vocês só vão fazer um divisor de forma que dê a tensão VB, tá? Que é a tensão VE mais 0,7. Tá? Então é bem fácil esse exercício. Tá? Daí tem outros aqui que é de projeto, né? Esses aqui nós vamos ver na próxima aula, né? Amanhã, né? Que é a realimentação de coletor. Tá? Ok? E assim por diante. Tá? Então tem alguns outros exercícios que a gente vai ver na próxima aula. Né? Tá? Então vamos encerrar por aqui. Não sei se ficou alguma dúvida do exercício aqui, tudo tranquilo? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Na hora da lista vai surgir algum. Tá? Isso aí. Então, já vou colocar lá as tarefas para vocês entregarem daí, exercícios dessa lista ali. Ok? Então tá, pessoal. Vamos terminar por aí hoje. Tá? Obrigado pela participação. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário. Tá? Sabe mais ou menos qual que seria a data, mais ou menos, para as tarefas essas? Eu queria colocar uma para essa semana ainda, para tipo sexta, e a outra para outra semana. Ah, Vocês têm não, provas agora? É que quinta-feira tem a prova de sistemas digitais. Tá, posso deixar tipo para segunda, né? Não tem problema. Uhum. Aí segunda-feira tem prova, mas aí já tem mais tempo daí, né? Tá. Agora não tem que escapar, né? Agora Agora é não prova tem. de tudo. Né? Não tem. Tranquilo. Então tá, beleza. Valeu. Valeu, abraço pra vocês e até amanhã. Até amanhã. Então. Oi. Feito. Feito, abraço, tchau, tchau.